Olá pessoal, eu sou o Nathan Pinheiro, esse é o podcast da MIT e aqui o nosso objetivo é impulsionar você a ser alguém ainda melhor naquilo que você faz. Se você é apaixonado por empreendedorismo, crescimento profissional, histórias inspiradoras, esse daqui é o lugar certo para você. A cada episódio nós traremos convidados que não apenas conquistaram o sucesso, mas que também podem compartilhar com você estratégias, desafios, sacadas que podem transformar a sua jornada. Quer se tornar uma referência na sua área? Então fica com a gente porque o episódio de hoje está imperdível. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje aqui com mais um podcast, o Coffee Business, no podcast da MIT. E hoje nós temos uma convidada especial aqui, Daiane Friedrich. Seja muito bem-vinda, Daiane. Obrigada, Nathan. Nossos estúdios aqui da Macroma Produções, hoje para mais esse podcast, esse bate-papo, né? Essa conversa que tenho certeza que vai ter muita gente que vai curtir, vai gostar do que a gente vai falar aqui. Com toda certeza, Nathan. É isso aí, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. E já vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Já quero começar aqui com a pergunta, pedindo para você se apresentar, falando um pouquinho mais sobre quem é a Daiane Friedrich, né? O que é hoje a CSX, né? Fala aí pra nós, então, seja muito bem-vindo mais uma vez. E Perfeita. É com você agora. Vamos lá, Nathan. Então, eu sou contadora de formação. Eu olho pra cá, né? Isso, tá. Isso. Eu sou contadora de formação, Nathan, né? Eu sempre fui fascinada em relação à experiência do cliente, a processos, a tecnologia. Tudo isso me envolveu muito, né? E por longos anos, Nathan, eu sempre atuei em escritórios de contabilidade, né? E até que eu tive o prazer de participar de uma grande empresa de software de contabilidade do Brasil, aonde nós estruturamos toda a área de sucesso do cliente. Então, eu sempre estive envolvida com atendimento ao cliente, mas também com o sucesso do cliente. E aqui, Nathan, acho que o principal ponto é, Dai, o que te motivou a empreender nesse cenário de consultoria, de atendimento, processo, tecnologia? Nathan, eu me lembro como se fosse hoje, sentada na minha mesa, ainda na época que eu era CLT, onde um dos clientes, no telefone, ainda fazendo uma pesquisa de NPS, e ele trouxe o ponto de: hoje eu sou só mais um cliente para vocês, né? Vocês me enxergam como uma cifra dentro da empresa. Se amanhã eu sair, tudo bem, entra outro. E assim a esteira funciona, né? Eu sou só mais um dentro de milhares de clientes que vocês têm. Nathan, aquilo na época me chocou tanto que eu coloquei um post-it na minha mesa e eu olhava para aquele post-it, o cliente não é uma cifra. Eu posso gerar valor para ele. Muito bom. Aquilo, Nathan, me impulsionou e eu entendi a grande lacuna que a gente tem nesse cenário, olhando para contabilidades no Brasil como um todo, mas também como todo e qualquer outro segmento de empresa, o quanto que nós temos problemas em relação a processos na estrutura, em toda a jornada e esteira de experiência, de atendimento, de sucesso do cliente. E aí foi onde nós montamos a CSX, né? Eu sempre brinco, a gente tem uma veia empreendedora, né? Então eu sempre quis empreender, isso sempre esteve comigo. Contudo, né, há 3 anos atrás foi quando eu resolvi dar o impulso e empreender no mercado. E hoje nós atendemos grandes contabilidades e também outros segmentos no Brasil, né? Então eu tenho uma sócia, Mônica Raduns, que está comigo hoje. E aí a gente vem transformando as contabilidades e empresas, né, em relação à estruturação de atendimento, estruturação de processos, colocando tecnologia para trabalhar ao favor do cliente lá no final do dia. O que a gente quer, Nathan? Eficiência operacional. Isso quer dizer aumento de receita, melhora dos processos, melhora de performance. E a gente consegue gerar valor financeiro, principalmente para as empresas, né? Muito bom. Dai, tu sabe que a questão do atendimento ao cliente, eu sempre falo assim, que é uma coisa que, com o decorrer do tempo e até o aumento da tecnologia, as pessoas, eu digo assim, as empresas, né? Elas acabaram tendendo assim a fazer aquilo que é mais rápido para agilizar Exato. o processo. Exato. Mas eu vejo assim, não sei se eu tô errado, pode me corrigir, mas o atendimento ao cliente, ele não deve ser um processo rápido, apenas para você diminuir um tempo dentro de um processo dentro da empresa, mas ele precisa ser algo que precisa demonstrar para o cliente a tua atenção, principalmente. Exato. Né? Porque ninguém que liga para uma empresa precisando de algo,
quer somente alcançar o objetivo, né? Mas ele também precisa ser bem atendido, ele precisa estar próximo do seu fornecedor, né? Então, eu acho que realmente é isso. Eu acho que quando a empresa chega nesse lugar, como você falou que você se viu nesse lugar, né? Do cliente dizer assim, poxa, eu sou só mais uma cifra. Nossa, que impacto isso, né? Isso. Pro cliente. Então, quando a empresa consegue ter essa proximidade do cliente a ponto de conseguir dizer um olá, um tudo bem, ter esse atendimento mais personalizado e também mais humanitário, né? Não somente o automático, mas mais humanitário. Eu acho que ele consegue fixar uma relação com o cliente, né? Duradoura, né? Não é aquela coisa que tu vai ficar com o cliente apenas por um período, né? Mas você tem a certeza, não, esse cliente vai fidelizar comigo. Então, é bacana, assim, importantíssimo tudo isso que você falou. Inclusive, a minha pergunta seria, assim, sobre o que te despertou nisso, né? Então, já respondeu isso, que bacana. Que legal. Eu queria entender o seguinte, como assim o atendimento e vendas, né? Como que eles podem se conectar? Eu queria que tu explanasse isso, assim, muitas empresas veem o atendimento e vendas como áreas separadas, né? Não, peraí, vamos focar aqui essa pessoa para atendimento, vamos focar essa pessoa para vendas. Como elas conseguem se conectar, na tua opinião, e também na tua experiência, na prática? Perfeito, Natan. Vendas e atendimento são conectadas. Uma precisa da outra. Você concorda comigo, Natan, que não basta eu colocar cliente para dentro da minha empresa, certo? Se eu coloco o cliente para dentro da minha empresa e o atendimento ele é ruim, você concorda que esse cliente vai sair? O período de vida dele é muito curto. E aí o que a gente tem? Um custo de aquisição de um novo cliente. A conta nunca vai fechar. Que ao passo que entra 5 novos clientes, tá saindo 10 por um atendimento ruim, um atendimento precário. E hoje, né, a gente sempre diz, Natan, hoje a média de mercado de primeiro atendimento de resposta, elas são 3 minutos. Então, se tu demorar mais de 3 minutos para atender o teu cliente, claro, abre aspas, depende do modelo do cliente, tá? Perfeito. Mas essa é uma média geral de mercado. Hoje, se nós demoramos muito para atender e atender mal ou demorar para resolver o problema do nosso cliente, você concorda comigo que ele está insatisfeito? Perfeito. E o atendimento, Natan, resolutivo, ágil, prático, ele é um diferencial competitivo hoje para as empresas. Porque todo mundo que quer ser atendido bem, com empatia, né, de forma educada e respeitosa, mas que resolva o meu problema rápido. Então, a grande métrica do indicador, inclusive, de atendimento é o cliente, ele entra em contato comigo, mas ele não pode entrar em contato referente àquele mesmo problema. Porque quer dizer que eu não consegui me expressar e me comunicar bem com ele. E nem ser resolutiva. Muito bom. E é onde que a gente aborda, né, a parte estratégica desse atendimento. Treinando as equipes, reorganizando os processos, mapeando, colocando ferramentas que atendam aquele modelo de negócio, né? Mas, principalmente, trazendo uma comunicação assertiva. Como que eu atendo o meu cliente? Como que eu resolvo o problema dele? Então, tudo parte muito de treinamento, inclusive, tá, Natan? Nesse sentido. Entendi. Legal. E quais são os erros, assim, que você vê mais comum que as empresas cometem no atendimento ao cliente e que impacta diretamente nas vendas? O que você vê, assim, o que é... porque eu sei que você atende diversas empresas e também você comentou um dia que tu tem muita empresa fora de Chapecó, né? Sim, hoje a gente... E eu digo pra você que isso é uma pena, tá bom? Não tenho medo nenhum de falar isso, tá bom? Porque tu veja só. eu sei como é que é o teu trabalho, tá? Já tive a experiência de a gente conversar mais, poder entender, mas eu vejo assim que as pessoas poderiam conhecer mais você. Eu acho que seria muito importante isso, porque atendimento ao cliente, pra mim, hoje é uma das áreas mais importantes que tem dentro da empresa. E é uma coisa que eu me preocupo muito. Mas assim, na tua visão, de forma geral, não somente em contabilidade, mas daqui a pouco até em outros outros formatos de também, negócio. né? Assim, Certeza. como que você vê de forma geral? Quais são os erros que as pessoas, que são comuns, né? Das empresas cometerem? Natan, quando a gente correlaciona vendas e atendimento e toda a estruturação pós-vendas, digamos assim, um dos principais erros que a gente entende e pega são vendi algo que a empresa não entrega. E o cliente cai dentro da tua operação, mas tu não consegue fornecer aquilo. Porque foi algo imediato na hora da venda.
Então, eu sempre digo que a nossa estrutura comercial, o modelo de vendas e o mapeamento, inclusive, das soluções, até onde a gente consegue chegar, isso é muito importante. E esse é um dos grandes conflitos que a gente tem entre comercial, atendimento e sucesso do cliente. Tá? Então, esse é um dos principais erros que tem. Outro fator, Nathan, é isso, vendi, chega na parte do atendimento, na hora da venda a gente diz que o nosso atendimento é encantador, nosso atendimento ele é humanizado, ele gera um valor, as pessoas vão te atender em 5 minutos. E aí quando vendi, caí no atendimento, passou 30 minutos, não sou atendido. Passou 1 hora, não sou atendido. Ou melhor ainda, Nathan, vendi e depois? Quem que faz contato comigo? O que acontece com aquele cliente quando ele finalizou a venda? Para onde que ele vai? Qual é a jornada, a esteira que ele vai dentro da empresa, independente do segmento? Então, isso tudo é muito importante. A gente chama, Nathan, após a venda, né, a estruturação do onboarding. O onboarding é algo que a gente vai trabalhar o cliente para preparar ele para dentro, seja ela venda, colocar um B2B aqui nesse sentido, mas que a gente gere valor para o cliente. E a gente lembre ele o porquê que ele entrou dentro da nossa empresa. Muito bom. Por que ele aceitou, né? Então, a gente agrega valor, Nathan. Acho que esses são os principais erros que a gente normalmente pega, tá? Perfeito. Eu tenho uma... Agora você me fez, né, lembrar. Eu tenho uma equipe em uma das empresas que eu atendo e eu me preocupo muito com isso. Eu sempre digo assim pra eles. Tem um dia do mês que nós definimos, né? É o dia em que a equipe precisa passar em todos os setores e ouvir todos os setores. Né? Eu acho que essa questão do você ouvir sobre o teu atendimento, ter esse feedback, eu acho que é o que faz também o atendimento crescer. Muito. Né? E faz até o cliente se sentir amparado. Porque se o cliente identificar que ele não é amparado por aquela empresa, que ele não está sendo assistido por aquela empresa, ele realmente vai identificar aquilo que você falou no começo, né? Ele é só mais uma cifra. Ele é uma cifra no meio de uma multidão de clientes. Perfeito. E esse atendimento, assim, próximo, a ponto de você chamar depois, perguntar se tá tudo bem, perguntar se foi bem atendido, se o problema foi resolvido ou não, ele faz esse cliente dizer assim, pô, peraí, realmente eu sou importante para essa empresa. E depende do tamanho, né? Exato. Depende de quem é a empresa que está sendo atendida, se é grande, se é pequena, se é aquele que paga milhões ou é aquele que paga só, que talvez alguma 2 ou 3 cifras, né? Mas enfim, independente. Ele é cliente. Perfeito. Ele gera receita. E se nós temos empresas independentes, que nem você trouxe, Nathan, se ele é alto ticket, se ele é baixo, independente. Atendimento ele tem que ser de qualidade para todos. Claro que muda algumas estratégias, a gente sabe disso, mas todo cliente ele merece e deve ser bem atendido. Perfeito. E deve ter o seu problema resolvido lá no final da história. Perfeito. Né? E é bacana você levar nesse assunto agora, porque assim, falando hoje sobre atendimento ao cliente, Sim. E falando também assim sobre uma empresa tomar uma atitude para resolver ou melhorar o atendimento ao cliente. Muitas empresas, eu conheço bastante empresas e eu percebo assim que isso o olhar só é atentado para isso quando o faturamento no final do mês diminui. Né? Assim, na tua opinião, qual que é o sinal, quais são os sinais, tá? De que uma empresa ela precisa reformular os seus processos de atendimento, na tua opinião. Perfeito. Eu citei uma aqui, mas eu acredito que você deve ter outras informações, né? O que você acha? Perfeito, Nathan. Primeiro ponto, cliente reclamando. Eu tenho hoje um sistema adequado para o meu modelo de negócio. Eu entendo sobre indicadores. Isso é importante, Nathan, porque o que a gente mais se depara a gente tem uma ferramenta, mas assim, a gente não avalia. Eu não sei o primeiro tempo de resposta. Eu não sei o quanto tempo leva para eu resolver o problema do meu cliente. Eu não meço se o meu cliente ele é rechamador. Isso é um grande indicador para a gente, que precisa ser pontuado, a gente precisa trazer para análise. Mas, quando a gente fala sobre identificar, Nathan, cliente reclamando, como é que está o teu CSAT, que é aquela métrica de o quanto você avalia o nosso atendimento, após um atendimento, né, de 1 a 5. Nós temos o NPS, né, que é de 0 a 10 na escala, o quanto que ele indicaria a nossa empresa. Mas a gente tem que se atentar ao churn, porque a gente tem que correlacionar estes indicadores, né, conforme eles vão caindo. A gente vai percebendo que a nossa receita está diminuindo, ok. Mas por que o meu cliente está saindo?
O que eu deixei de entregar para ele na jornada dele de experiência que afetou tanto que esse meu cliente foi pro meu concorrente. Então, poxa, a gente sempre pensa e bate muito no ponto, Natan. Hoje, para adquirir um novo cliente, o meu custo de aquisição, o meu CAC, ele é muito alto, né? Você investe em tráfego, você investe numa estrutura, você investe em tecnologia, você investe em pessoas. Investe num time comercial muito bem preparado para trazer um novo cliente. E aí, de repente, a tua receita começa a cair. Então, quer dizer que sim, a gente tem um problema. O cliente começa a reclamar. O cliente, Natan, que indicava a Meat Store, por exemplo, não está mais indicando. O que aconteceu com esse meu cliente? Eu preciso investigar. E aí que entra, Natan, não só o atendimento, mas a estrutura e a orquestração que a gente diz do sucesso do cliente, que é a nossa retenção, fazer com que o cliente ele fidelize dentro da nossa base e que ele continue nos indicando lá fora. A gente sempre diz que a indicação é o melhor custo de cliente, né? Então, é isso que a gente bate muito, sabe, Natan? A gente zelar pela qualidade do atendimento, né? A empresa, ela pode crescer, pode e vai crescer. A gente trabalha para isso dentro das organizações, né? Mas ela precisa crescer e não perder a qualidade do seu atendimento. Esse é o grande Muito segredo bom. quando a gente olha, tá, Natan? Muito bom. E bacana que isso que você está falando agora, por exemplo, isso pode ser um método de prevenção, né? Para uma empresa, porque a empresa não precisa deixar perder o faturamento para então dar uma atenção para o atendimento ao cliente. Eu acho que a empresa pode sim, com certeza, qualquer empresa, dependendo do porte dela, ela pode sempre crescer, mas valorizando aquilo que mantém a sua empresa de pé, que é o quê? Um bom atendimento ao cliente, um cliente satisfeito, né? Acima de qualquer coisa. Sim. Aquilo que você me falou a primeira vez, quando você me falou, eu não sabia disso, tá? Eu confesso pra ti. Você falou, Natan, sucesso do cliente. Quando você falou pra você, poxa, O que é isso? Sucesso do cliente. Como fazer o cliente ter sucesso? Porque a gente pensa na vida, eu quero ter sucesso na minha família, eu vou ter sucesso na minha empresa, mas o cliente ter sucesso é aquilo que eu digo quando a gente vai vender uma roupa aqui, por exemplo, Sim. né? O que vai fazer o teu cliente voltar? Ele comprar a roupa, né? A roupa servir, primeiramente, bem, né? Encaixar com o modelo que ele gosta. E também na primeira lavagem daquela roupa, ela não desbotar. Exato. Né? Durar bastante, porque homem, né? É assim, né? Tem que durar bastante. É. Né? Durou bastante, já é o suficiente. Então, assim, pô, o que eu vou fazer para que o meu cliente tenha sucesso? Quando você me falou isso, virou uma chave muito grande na minha cabeça. E eu comecei a pensar assim, peraí, eu tenho que fazer o meu cliente sair daqui totalmente satisfeito. Eu tenho que fazer ele sair daqui realmente com a conquista, né? Que ele queria alcançar. Então isso é muito importante, pode ser um método de prevenção, eu acredito, para a empresa não esperar chegar na perda de um faturamento para então voltar os olhos para isso. Exatamente, Natan. A gente sempre diz, porque quando a gente fala sobre o sucesso do cliente, ele é proativo, né? Normalmente, todo mundo confunde, né? Entende-se que o sucesso do cliente, ele é reativo. Aquele bombeiro que apaga incêndio para tudo que é lado, sabe? Não, eu fico aqui esperando, vou resolver o problema, resolver. Poxa, tu tá só apagando incêndio. Isso para mim é uma estrutura que é custo, né? Perfeito. E aí, o que a gente tem que trabalhar no sucesso do cliente? É isso, Natan. É desde a hora da venda, a gente ter toda uma clareza em relação ao que nós vendemos, ter uma estrutura de atendimento ao cliente de acordo com o teu modelo, mas a gente ter esse acompanhamento de retenção e fidelização do teu cliente. E não apagar incêndio, e sim antecipar para que esse incêndio ele não venha a ocorrer. Ah, Dai, mas quer dizer que nunca vai ocorrer? Vai. Sempre há falhas, mas a gente falha, a gente corrige. Pronto, simples assim, até porque o nosso cliente muda, às vezes algum processo muda, dá algum impacto numa tecnologia, por exemplo, e a gente faz as correções devidas. Mas a gente falha e corrige rápido. Isso, inclusive, é algo da Disney. Olha, falando em Disney agora, tá tudo linkando, tá né? Vendo? Tá vendo? Tá sendo muito bom aqui, tá fluindo muito bem. O jeito Disney de encantar clientes, né? Daya, conta pra nós sobre isso, tá? Conta pra nós o que é esse jeito Walt Disney, o jeito Disney de encantar cliente. Eu sei que tem um livro que fala sobre isso também, né? Sim. Fala pra nós um pouquinho sobre isso e o que mais te chamou a atenção no jeito Disney de encantar cliente. E parando pra pensar aqui agora, quando a gente fala em Disney, né? E é uma barreira, tá, que vai quebrar agora aqui. Porque bastante. assim, quando a gente fala sobre Disney, eu vou em algumas empresas, eu falo assim, e eu falo de ti, tá? Eu falo assim, eu conheço uma pessoa que ela ensina sobre o jeito Disney de encantar cliente. Aí sabe qual é a frase que eu mais escuto, né?
mas de volta alguém tentando, como é que é? Americanizar, alguma coisa assim. Trazendo os Estados Unidos pro Brasil. Pro Brasil, né? Não, porque isso não dá certo, porque é uma cultura diferente, não sei. Odaia, você já implantou isso em empresas, então não é um case assim que eu tô vendendo aqui porque existe isso, mas nunca aconteceu. Não. Isso já foi aplicado, já deu certo. Sim. O que é o jeito Disney de cada cliente, tá? E como se aplica na tua visão hoje dentro de uma cultura que não é a mesma cultura dos Estados Unidos, né? Não é a mesma cultura, né? Hoje, natural nossa, não é aquilo que a gente tá acostumado a ver. O que você me disse sobre isso hoje, Dai? Não, bacana. Sabes, Natan, que a gente ouviu muito sobre isso, tá? Poxa, mas na Disney tudo funciona, tudo é lindo. Poxa, é entretenimento. Como é que eu não vou vender entretenimento? Não é sobre isso, sabe, Natan? Quando a gente fala sobre o modelo Disney, eu sempre brinco que eu fiz a minha sorte de ir pra lá estudar. E entender o que é Disney, o que os Estados Unidos está fazendo, que a gente pode aplicar nos nossos negócios. O grande erro é, Natan, eu tenho o modelo da Disney, vou lá e quero implementar exatamente igual. Não. Você concorda que a minha empresa é diferente da tua, que é diferente da empresa lá de São Paulo, que é diferente da empresa de Minas Gerais? Todas elas têm um modelo de negócio, assim como a Disney. A Disney é uma empresa que gera memórias, né, que ela é memorável e que ela entrega uma experiência encantadora para o cliente. Mas ela só entrega essa experiência porque ela mapeou os processos, porque ela tem tecnologia a favor e ela é proativa em identificar e antecipar os problemas do cliente. Muito bom. A Disney não tem magia nesse sentido, Natan. Não tem aquele pau mágico que faz as coisas acontecer. Não. É processo. Tudo é sobre processo, Natan. Nenhuma empresa vai fluir bem se ela não tiver processos organizados, estruturados, mapeados. E claros, né? E claros, Natan. Depois que você mapeou o processo, tecnologia. Aí vem a tecnologia pra gente colocar. Mas a Disney, ela é o que é, Natan? Por quê? Porque ela tem processos claros. Ela sabe quem é o cliente dela. Ela é proativa em relação aos problemas. E aí que eu trouxe a fala. Errar, erre, mas corrija rápido. Para que o cliente talvez nem perceba que você errou dentro do processo. E pode acontecer dele perceber. A gente é ser humano, nós estamos falando de empresas, né? Por vezes com 10 clientes, por vezes com 100, com 1.000, com 500 mil, independente. Mas se tu tiver um processo bem mapeado, Natan, é o grande segredo da Disney. E aí não é aquela questão distante de, poxa, a Disney tá lá em Orlando, a gente tá aqui no Brasil, é fácil vender Disney, como é que eu faço isso no meu negócio? Tudo é uma variável. Depende do teu modelo e da estratégia que você quer pro teu negócio. Simples assim. Muito não tem bom. segredo nesse sentido. Muito bom. E quais são os pilares principais hoje que você identifica, que você ensina, né? Desse método Disney de encantar clientes? Perfeito, Natan. Principalmente a personalização, né? A Disney traz a pauta de que cada cliente é único, né? Então, você entendendo o teu cliente, entendendo como tu se comunica com ele, acho que é a grande chave para dentro das empresas. Né? Assim como eu acabei de trazer processos, a Disney tem tudo muito bem mapeado. E é isso que faz a Disney ser o que ela é. O cliente é único, eu tenho processos muito bem mapeados, organizados, né? Tanto que a gente sempre brinca que a gente sai exausto da Disney quando a gente vai pra lá. Mas você sai exausto, e uma das métricas, inclusive, tô com um sorriso no rosto. Né? Você tá cansado, mas assim, tu quer voltar, tu quer mais, tu quer viver naquela imersão. Passa 2 horas numa fila lá dentro da Disney? Passa, mas ela é imersiva. Às vezes eu digo que a Disney é feita para os adultos, né? Pra gente viver aquilo que a gente gostaria de ter passado na infância. Então você volta a ter 4 anos de idade e tu não se importa. É verdade. E eu acho que também uma pessoa que vai pra lá, ela se entrega, né? Ah, muito. Nossa pra Senhora. Esse momento. Então se a empresa não consegue também, a Disney no caso, não consegue se entregar o suficiente, tanto quanto o cliente, né? Construir toda uma expectativa, acho que isso aí é um insucesso, né? Sabe que você já traz uma outra aqui, verdade, né? Nós, dentro das nossas empresas, ou enfim, muitos empresários dentro de empresas hoje, eles não entendem a expectativa que o cliente constrói, né? Antes de buscar o negócio ou a empresa, né? Para suprir a sua necessidade.
E por conta disso acaba falhando, principalmente naquilo que é o básico, que é um atendimento. Exatamente. E essa entrega, né? Se ela não for de igual para igual, o cliente teve que construir uma expectativa, a gente conseguir suprir aquela expectativa, a gente perde o cliente. A gente perde, e não perde o cliente. A gente, eu falando com o Anderson alguns dias atrás, Sim, né? Um excelente profissional. Falando com ele esses dias atrás, falando sobre como ver se a empresa era uma empresa saudável, né? E aí ele comentou uma coisa comigo que foi muito importante. Ele disse assim, até só você... Primeira coisa, tem que identificar quantos clientes a empresa tem, né? E quantos clientes se aquela quantidade de clientes, né? Se ele perder um cliente, é possível aquela empresa falir por perder um cliente? Por vezes. Tu entendeu? Porque se um cliente fizer a empresa falir, então isso significa que não é um negócio saudável, né? Você tem um baita de um problema aí no meio. Um baita de um problema, tu entende? Então isso foi muito importante. E você vê assim, como que você faz para você atender uma empresa que te traz um faturamento grande, manter ela a ponto de não se preocupar em falir a tua empresa caso aquela empresa rompa o contrato contigo. Nada mais, nada menos do que suprindo as expectativas que ela tem, além disso, né? Entregando ainda mais do que aquilo que ela espera. Acho que o básico, né? Pode comentar. Não, eu ia dizer que... Nathan, sabe aquela questão do feijão com arroz? Verdade. Hoje as empresas não aplicam feijão com arroz. Quantas vezes você chegou? E aí vamos falar loja física, tá? A gente sabe que muita coisa está no digital hoje. E até eu sempre digo que a gente precisa perambular, estar nos dois mundos. Nós precisamos estar no físico, mas a gente precisa estar no digital. Perfeito. Depende do nosso cliente, a gente sabe das gerações, então há um estudo em relação a isso. Mas, Nathan, quando você entra dentro de uma empresa hoje, uma loja para comprar algo, como é que é o sentimento? Por vezes você entra na loja, ou ninguém te atende, ou as pessoas, por vezes, tu vai de sinal de dedo. Quem vem te atender? Exatamente. Então, assim, Nathan, a experiência que hoje se tem, o atendimento que se tem, ele precisa ser treinado. Tudo é treinado. E aonde começa, Nathan? Liderança. Se eu não tenho líderes que espelham para baixo, você concorda comigo que ninguém vai comprar a ideia? Perfeito. E se quem tá dentro não compra a ideia, imagina quem tá fora. O colaborador não vai comprar. Se a liderança não comprar a ideia, não aceitar, não abrir não virar o seu mindset, né? Virar aquela chavinha de o cliente que faz a nossa empresa estar e que faz eu estar aqui, ter um salário, né? Ter enfim, bonificações e tudo mais aqui dentro, que faz com que eu cresça profissionalmente. A nossa empresa só existe porque a gente tem cliente, Nathan. Se não a Meet não existiria, se não a CSX não existiria. É porque nós entregamos bons resultados. Então a gente agrega valor aos nossos clientes. Só que nós passamos isso para a liderança. Se os donos das empresas não entenderem que atendimento, ele é algo que ele é competitivo no mercado hoje, muitas empresas, né, a gente sabe que infelizmente estão fadadas à falência. Porque hoje o cliente é quem paga a nossa conta final do mês, ou início do mês, né? Simples assim. Perfeito. E você vê, eu tô falando hoje de tecnologia, porque é uma das áreas que eu trabalho também. Sim. Então, assim, você vê que hoje o próprio Instagram, né, ele vende muito bem os negócios. Você vê muitas vezes nas redes sociais uma coisa, quando você vai lá no físico, na verdade, nem tem todo esse tamanho. Então, assim, não é difícil. Não é difícil você tirar um cliente de uma empresa grande hoje em dia, né? Independente se a empresa for... só pra dar um exemplo pra ti, né? Hoje, uma das empresas que eu atendo, por exemplo, nós estamos cancelando um contrato com uma empresa gigantesca, uma empresa que ela é patrocinadora do Brasil, da seleção brasileira. Nós estamos cancelando um contrato com uma empresa dessa para ser atendido por uma empresa que ela atende a região de Chapecó. E o que tem proximidade, que tem qualidade. Por quê? Por causa do atendimento. Agilidade. Somente isso. Hoje, Nathan, sabes que a gente tem, contando agora um dos casos, até que eu brinquei contigo, tava falando com uma cliente às 7 agora da noite, ela trouxe justamente essa pauta, que ela precisava conversar com o pessoal do atendimento lá de Cidai. Na hora de vender, tudo bonito, né? Eles nem apresentam. As empresas maiores, depois elas somem. A gente não consegue mais contato com ninguém. Perfeito. E aí, Nathan? Que adianta ser grande? O que é o grande problema, Nathan, hoje? E a gente, primeiro ponto, a gente vai vender.
A gente precisa aumentar a receita. A gente vai colocar cliente para dentro. Essa é a meta de toda e qualquer empresa, é o grande coração. Só que, se eu incho a minha empresa de cliente e ela cresce desestruturada, sem processo, sem organização, eu não vou ter resultado. Perfeito. E ao passo que eu coloquei 10 clientes, vai sair 15. E aí você trouxe aqui um exemplo agora. Uma empresa que patrocina, hoje é a seleção brasileira, a gente está cancelando. Por quê? Porque eu não tenho agilidade, porque eles não resolvem o meu problema, porque eles não me atendem rápido, porque simplesmente eu sou só uma cifra para eles. Perfeito. E esse é o grande problema hoje das empresas nesse sentido. Perfeito. E não é um contrato pequeno, é um contrato grande. Então, é isso que eu falo, né? O quanto que a gente consegue suprir a expectativa do cliente, né? Exato. Em relação ao nosso negócio. E eu acho que também é dos princípios que uma pessoa precisa ter para construir um negócio. Se ela não conseguir, não entender a sua demanda a ponto de saber que ela vai suprir a necessidade do cliente, então que o CNPJ nem seja construído, né? Porque senão daqui a pouco, com certeza, eu sempre digo assim, você pode... o empresário, ele é muito assim, né? Tem dias que você acorda e você tá lá em cima, mas nada te impede de no outro dia você acordar e você tá lá embaixo. Exatamente. Então, se não for valorizado aquilo que é o básico, feijão com arroz, como você tá dizendo agora aqui, eu acho que isso pode ser um dos pilares, né, de um grande fracasso. Muito, muito. E a gente precisa estar atento. E aí volta de novo, né? Custo de aquisição. Quanto custa para trazer um novo cliente? É isso aí, exatamente. E pensando sobre isso hoje, assim, como que pequenas e médias empresas, Daia, hoje elas podem implantar, na tua visão, né? Implantar o jeito Disney de encantar cliente, implantar essa metodologia no atendimento, enfim, nos processos, sem ter um grande custo. Porque quando a gente explana aqui sobre toda essa metodologia, né? Você falando sobre NPS, você falando sobre tudo isso, eu acredito que traz aquele sentimento pro empresário, poxa, eu tenho imposto para pagar, eu tenho funcionário, eu tenho aluguel, eu tenho tudo isso. O que eu vou fazer para me implantar isso sem ter um custo alto, né? Quebra esse tabu pra nós aí, porque é importante. Eu já imagino que você vai falar. Perfeito. Nathan, eu acho que o primeiro ponto, a gente não pode entender que isso é custo. Custo é eu pegar o meu cliente, botar ele pra dentro e ele sair amanhã. Isso é custo. Muito Marketing comercial. Quando a gente fala sobre atendimento ao cliente, Nathan, ele é investimento. E muito se julga, a gente sempre diz que poxa, mas atendimento ao cliente, entrar num suporte, é a porta de entrada para toda e qualquer empresa. Sabe, Nathan? Eu acho que para nós isso cai muito por terra. Por quê? Porque o atendimento ao cliente, ele tá de frente com o teu cliente. Não adianta eu ter um produto maravilhoso, um comercial fantástico, um processo XY, mas caiu no atendimento, falou com o meu cliente, aí decai. Porque quem mais fala com o teu cliente é o atendimento, é o suporte. Perfeito. Então isso precisa ser olhado, Nathan. Eu acho que isso é um ponto da gente tirar e trazer o atendimento como sendo algo competitivo de mercado. Sabe aquela questão hoje dos prazos de entrega, que é o mercado competitivo que a gente tá? Muito bom. A empresa que entrega mais rápido a gente compra? Atendimento é o mesmo sentido. Agora, falando de atendimento mesmo, tá? E aí, misturando aí comercial também. Se eu entro em contato, você está procurando um microfone aqui do podcast. Perfeito? Aí você entra em contato com 3 empresas. Quem que tu vai comprar? Tu vai olhar para quem te respondeu primeiro. Tem empresas, Nathan, que vão te responder no dia seguinte. Muito Tem empresas que não vão perguntar nem o que realmente tu precisa. E o que tu está querendo em relação ao microfone, se talvez tu precisa de algum produto a mais. Aí entra muito comercial também. Mas, Nathan, tem alguém atendendo lá na outra ponta. Então a gente tem que se preocupar com isso, sabe, Nathan? Dependente de a gente tá numa guerra de prazos hoje, mas a grande guerra é a gente ter um atendimento que seja eficiente e que traga resultado para o empresário na outra ponta. Então esse é a grande chave do momento. Por isso que hoje você brincou que a gente não tem os clientes em Chapecó, né? Esperamos ter também. Mas hoje a gente está no Brasil como um todo. Então, seja em contabilidades hoje no Brasil, empresas de tecnologia, enfim, outros segmentos. Mas o que elas querem? Eu preciso ter um atendimento que seja consultivo. Eu preciso ter um atendimento que seja rápido. Eu preciso ter um atendimento que compreenda e agregue valor para o meu cliente. Então, as empresas estão se preocupando muito com isso, Nathan.
E isso é um dos grandes diferenciais, inclusive comercialmente, que a gente usa. Né? Basta a gente abrir o leque e virar essa chavinha em relação ao atendimento não é uma porta de entrada. Não, o atendimento ele é muito mais que isso. Assim como vendas é o coração de uma empresa, atendimento também é. Porque ambos se correlacionam. Então a gente precisa ter esse... Aí a gente gera um certo encantamento com o nosso cliente, digamos assim, né? Exatamente, muito bom. E falando hoje sobre essa questão de entender, né, que vendas é tão importante quanto o atendimento, que os dois são o coração de uma empresa, né? A gente chega num lugar falando sobre cultura, né? Porque hoje nós estamos falando aqui de não somente de Chapecó, mas a gente fala do Brasil todo. Isso. Mas pensando assim sobre a questão de cultura. Sim. Muitas empresas, sejam elas empresas familiares ou não familiares, elas são construídas em cima, muitas vezes, de uma cultura de que o mais barato é o melhor, né? Para poder diminuir o custo da empresa, né? Os investimentos. Muitas empresas são construídas, né, em cima de uma cultura de que o menos é mais. Tu entende? E como mudar essa cultura? Como que você acha que pode ser alterada essa cultura dentro de uma empresa que daqui a pouco, sei lá, ela tem 20, 30, 40, 50 anos, mas ela já chegou... Eu vi há poucos dias em que Chapecó uma empresa que eu acho que, se eu não me engano, há 40 anos ela estava aqui e estava fechando. Caramba. Né? E uma empresa que não era pequena, estava fechando, eles fizeram uma liquidação para liquidar todo o estoque que tinha ali por um valor bem em conta, porque ela ia fechar. Aí eu fiquei pensando assim comigo, poxa, o que é que faz uma empresa, depois de 40 anos, né, decidir parar? Né? E eu vejo assim que daqui a pouco uma cultura não foi estabelecida, né? E a cultura dentro da empresa, em muitas situações, ela pode se tornar o principal inimigo da empresa. Bastante. Né? Como fazer essa transformação, esse mindset, né? Como mudar essa mentalidade, essa cultura dentro de uma empresa, hoje, no teu ponto de vista? Perfeito, Natan, perfeito. Isso é muito importante, Natan, porque quando a gente fala sobre cultura, não é algo que vai do dia pra noite. Leva tempo da gente implementar isso, né? Mas aí a gente volta naquele ponto, Natan. Os donos, né, os empresários, precisam dar o exemplo dentro da empresa, ser o espelho. Depois a gente vai para a cadeia da parte dos líderes. Lembra antes quando a gente trouxe sobre, se o líder não mostrar e não ser o exemplo, a gente não tem colaborador engajado. Ele também não compra ideia. Seja de processo, seja de tecnologia, seja de treinamento. Então hoje uma das grandes questões, Natan, é a gente preparar as lideranças que estão sentando nas cadeiras. O que normalmente acontece, tá? Eu tenho um colaborador que está há 10 anos comigo. Poxa, eu não tenho mais para onde fazer ele crescer. Promovi para líder. Sentou na cadeira. E aí? Como que você faz um feedback? Como que você faz um one-on-one? Como que você faz a gestão da tua equipe? Tudo isso é muito importante. E para isso é treinamento, é desenvolvimento de lideranças, inclusive. E a empresa precisa estar disposta a investir em tudo isso. Né? A gente sabe que, dependendo da empresa, claro, a gente tem as gerações, né, que pedem, por exemplo, lugares mais, comidas talvez mais saudáveis, ou aquele espaço mais saudável para você descansar, né? Principalmente startups, quando a gente fala sobre esse mercado, né, Natan? E por vezes a cultura, Natan, ela vai se perdendo, porque não tem ninguém ali puxando todo o tempo. E esse é o grande papel da liderança, né? Então vai amenizando, vai morrendo. Quando você vê, você tem várias maçãs podres dentro da tua empresa que estão ali e que infelizmente contaminam todo mundo. Isso faz com que as culturas elas acabam tendo uma queda, né? Queda ali significativa, sabe, Natan? E por vezes acaba fechando a empresa. Claro, tem outros envolvimentos, gestão. Aí a gente fala sobre indicadores novamente, né? KPIs, OKRs, enfim, toda essa questão aí que a gente coloca dentro das empresas. Então tem a gestão, mas a cultura, Natan, é liderança. Você precisa preparar o teu líder que está sentado na cadeira. E normalmente a gente não vê líderes preparados. Simplesmente você foi promovido, agora pronto, se vira.
Muito bom, Né? muito bom. E como que você visualiza hoje, em relação a processos? Você falou bastante sobre processos, né? Uhum. E eu acredito muito nisso. Muito, e foi uma das coisas que quando eu implantei nas minhas empresas processos, eu comecei a trabalhar melhor e mais tranquilo, né? Uhum. Eu costumo dizer que você quer ver se uma pessoa é rica, não é se ela tem mais dinheiro, mas é se ela consegue ter mais tempo, né? Então, o tempo. E Exatamente, muitas Nathan. vezes uma empresa não anda porque até os próprios donos estão dentro da operação, por não terem tempo. Enfim, a questão de Sim. processos, então, né? Você falando sobre processos, né? Quais são os processos hoje, assim, internos de uma empresa, que uma empresa deve ter para garantir um atendimento de alto nível? Quais são os processos que uma empresa, processos básicos, né? Sim, que você acha sim. na tua visão, que uma empresa tem que ter hoje para ela garantir, para ela ter certeza. Não, peraí. O atendimento do meu cliente está sendo um atendimento com excelência. Perfeito, Nathan. Primeiro ponto é você identificar quem é teu cliente, quem é tua persona, como ela se comunica, qual é a faixa etária dela, onde que ela tá, né? Qual é a origem dela. Acho que o primeiro ponto é você identificar quem é teu cliente, né? E é isso que a gente faz uma grande investigação com a base de clientes que os nossos clientes têm, inclusive, né? Acho que esse é o primeiro ponto, Nathan. Quem é a tua persona? Né? Onde que ela tá, como ela se comunica, enfim, qual que é o desejo, a necessidade, o problema dela e por que ela veio até você. Por que ela contratou o teu produto? Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Sobre processos depois, Nathan, entender qual é o melhor modelo de atendimento para o teu negócio. Assim, a gente sempre gosta de bater muito sobre, não é porque empresa X do mesmo segmento deu certo lá, determinada estrutura, que vai dar certo para tua. Tanto que todos os nossos clientes, por mais que são nichados e outros não, nunca é a mesma estrutura. Porque cada negócio tem um modelo de atendimento diferente. Tem bases, níveis, inclusive, de atendimentos. Então, tudo isso tem que ser olhado, né? Não é um Ctrl-C, Ctrl-V, digamos assim. Se fosse Perfeito. assim, seria fácil, né? Exatamente. Aí a consultoria não ia nem existir. Mas acho que é uma das grandes... entender que o atendimento ele precisa ser personalizado. De acordo com quem é a tua persona. Depois daí, ferramenta vem por último. Mas antes você tem que mapear essa esteira, tá, Nathan? Muito bom. E como é que faz para medir se o atendimento realmente ele funciona e se tá impactando nas vendas? Assim, para tu entender, né? Eu vejo hoje muitas empresas que o dono, muitas vezes, a pessoa, o cabeça da empresa, ele não consegue mais visualizar a operação. Sim. Eu costumo dizer uma coisa, Day, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acredito que sim. Tá, e pode falar aí, tá bom? Tá livre pra isso. Sincero. Sincero. Assim, Nathan, quando eu comecei aqui na Meet, isso há 4 anos atrás, que eu entrei como sócio, eu era barbeiro. Certo? E por ser barbeiro também, e sou barbeiro até hoje, a gente não deixa de ser. Sim. Ainda atendo alguns clientes, mas enfim. Eu conhecia o processo, a operação. Eu desenhei a operação do começo até o fim, junto com a minha equipe, entendeu? E a gente identificou o melhor processo para aquela operação. Com isso, nós desenhamos do começo até o fim. E é o que nós aplicamos até hoje. E com isso, hoje, por exemplo, eu falo assim que eu não contrato o barbeiro porque ele só sabe cortar cabelo. Né? O seu serviço vai muito além disso, vai muito além disso, perfeito. Então, eu trago o barbeiro, enfim, a gente treina ele, a gente consegue fazer com que esse ciclo, ele aconteça, né? De fato, né? E hoje, falando sobre essa questão de medir o atendimento, sobre o dono entender a operação, a gente também chega num outro ponto que eu falo bastante, que o modelo de negócio, seja barbearia, seja, sei lá, eu brinco assim, venda de panela. Diferente. Né? O público hoje, ele não é o mesmo público de ontem. Exato. Ele é diferente. A gente muda muito rápido, Muda muito rápido. E se nós, proprietários de empresa, empreendedores, empresários, enfim, como você se determina, se a gente não tiver um olhar atento para isso, de que as gerações mudam, né? E que a gente precisa se adaptar a essas mudanças, a ponto de sempre estar um passo à frente, a gente acaba falhando no nosso negócio
e fazendo com que ele tenha um prazo de validade. Uhum. Entendeu? Então, assim, falando sobre tecnologia, hoje eu vejo assim que a tecnologia ela tá presente em tudo. Tudo. Precisa, né? Isso, exatamente, sim. Como medir isso? Como que o dono ele consegue, mesmo o proprietário, ou seja lá, o líder, mesmo ele tendo saído da operação, ele consegue voltar em algum momento para essa operação a ponto de conseguir medir se o cliente ele tá tendo um bom atendimento, né? Na tua visão, Daya, o que você me diz sobre isso? Perfeito, Natan. Lembra quando eu falei sobre a gente iniciar com a persona de quem é teu cliente? E a gente desenhar a estrutura dele? Certo. Então, se você concorda comigo, Natan, que se eu tiver um processo bem desenhado, este processo estiver dentro de uma ferramenta. Dai, não tenho ferramenta, que seja no Excel. Vamos começar pelo básico. Perfeito. Né? Mas eu preciso saber o porquê que esse cliente entrou, primeiro ponto. Por que ele é nosso cliente hoje? O que motivou ele a estar conosco? Porque é o grande ponto que a gente vai bater. Inclusive nesse sentido, por quê? Porque a gente vai gerar valor para reter o cliente e fazer com que ele nos indique. Sou um empresário, saí da operação, quero olhar e ver se está tudo de acordo. Natan, aqui a gente pode começar pelo CSAT, que é a satisfação do cliente. A gente pode ter o NPS trimestral, semestral, anual, depende do modelo de negócio e de como a gente vai organizar e estruturar. Mas um ponto que eu sempre digo, Natan, e é importante, nunca olhe somente número de NPS, somente número de C7. Olhe, faça a leitura dos atendimentos. Porque por vezes o cliente ele dá uma nota boa, porém ele tem pontos riquíssimos em relação a mudanças que são necessárias dentro da tua estrutura. Isso faz com que automaticamente você vá mudando. Só que para isso, eu preciso ter uma equipe que esteja atenta em relação a estes indicadores, as ferramentas, que esteja olhando para isso e olhando para o cliente. E que tragam essas informações. Natan. Então a gente sempre diz, nós somos empresários, Natan. A gente tem que receber o relatório do mês e entender, isto aconteceu, este indicador evoluiu, este não. Por que ele não evoluiu? Qual que é o plano de ação depois? Muito bom. Então é sobre isso. Não é só olhar o indicador. Né? O empresário está ali, mas ele quer a resposta do que a gente vai fazer depois. Então, o empresário, para ele ser estratégico, a gente chegar nesse nível de empresário, da gente só fazer a condução da gestão e enfim, liderança, indicadores, a gente precisa ter tudo bem organizado e mapeado. E saber o que faz sentido é o olhar. Por vezes, a gente pega empresas que olham para 30 indicadores e não fazem nada com aquilo. Não me adianta de nada. Muito bom. Né? Muito bom. Muito importantíssimo isso. E eu pego já como lição aqui. Porque eu falava assim no começo, né? E foi uma coisa que a gente aplicou aqui. Eu tô falando agora do ramo de barbearia, né? Mas nós não temos só barbearia, tem loja de roupas, enfim. Todo empresário, né? Tá cheio de empresas aí. Mas é pra você entender, né? A gente começou aqui focando numa persona, que era cliente premium, né? Um cliente mais corporativo. Mas eu comecei a identificar que cada barbeiro se identificava com um tipo de cliente. Então, a gente chegou a personalizar que cada barbeiro precisava identificar a sua persona. Para que a gente não atendesse somente um público, né? Perfeito. E a gente acabasse também diminuindo o nosso ticket, tendo uma carta de clientes menor. A gente conseguiu expandir muito, né? A ponto de chegar a ter mais do que 1, 2, 3, 4, hoje 5 barbeiros. Então, eu acho que isso... Barbeiros excelentes que você acabou de mostrar ali. 8 anos de casa, né? 8 anos de casa, A ponto de chegar nesse nível, né? Sim. E agora eu falo na questão agora de tecnologia, né? A ponto de a gente conseguir organizar um setor de tecnologia, né? Que a gente consiga também, além de prestar um bom suporte, a gente ter pessoas que dominem a ferramenta que a gente vai aplicar dentro da empresa, né? E conseguir trabalhar o estratégico. Então, isso que você falou agora é muito importante, né? Você ter uma boa equipe, né? Pessoas que tragam informações e que a tomada de decisões, ela seja uma tomada de decisões consciente, né? Daquilo que o cliente, de fato, precisa receber. Que bacana, que ótimo. E te digo, acho que vale ressaltar, tá, Natan? Você trouxe ali 8, 10 anos com a equipe, Natan. Isso é liderança. Muito bom. Isso é cultura, Natan.
Isso. As pessoas estão aqui, e quando você trouxe sobre entender as pessoas de acordo com o próprio barbeiro, é carteirização, é estratégia de negócio. Perfeito. E isso a gente analisa toda a base e vai carteirizando e identificando o que cada perfil de cliente necessita. Porque cada cliente é diferente. Né? Lembra que a Disney traz que cada cliente é único, e de fato é único. Né? A gente trabalha a esteira dele, a dor dele em específico, mas você carteiriza ele dentro de grupos, identificando aonde que ele melhor vai se encaixar dentro da tua estrutura e do teu modelo estratégico de negócio, né? Muito bom. Sabe que eu vi um vídeo no Instagram da Disney? Não sei se você chegou a ver esse vídeo, mas é uma família brasileira que tá lá, e daí tem aquele burrinho do Shrek. Sim. Tu viu esse vídeo? Eu não vi. E aí o burrinho do Shrek tá lá. E naquilo o burrinho, quando a família chega pra bater a foto, né? O burrinho fala hello. E aí uma das menininhas da família, né? Diz assim, oi. E quando ela fala oi pra ele entende que ela não é americana, que ela é brasileira, e ele diz assim, olá, você é do Brasil. E ele já muda o idioma automaticamente, assim, tipo, muito rápido. Eu achei incrível aquilo, porque é você conseguir fazer com que o cliente, mesmo estando longe da sua casa, da sua cidade, seu país, mas ele consiga se sentir em casa estando ali. Exatamente. Nossa, eu achei fantástico isso. E é um detalhe tão pequeno, talvez, pra quem assiste do lado de fora, mas pro cliente que tá ali, imagina pra uma criança, né? Eu levei os meus filhos agora esse ano eu levei meus filhos, minha família, a gente foi pro Beto Carreiro. A gente queria ir pra lá, conhecer lá. E quando a gente chegou lá, a minha filhinha mais novinha, ela tinha algumas situações que ela ficava com medo. Porque aquilo era diferente. Sim. Então, tu imagina pra quem vai com a família pra lá, conseguir fazer com que o filho se sinta à vontade naquele lugar. Exatamente. Talvez para as pessoas que estão vendo aquele vídeo, só mudou o idioma. Não, não é só mudar o idioma. Não. Mas é fazer com que o cliente ele tenha uma experiência positiva. Exato. Ele se sinta seguro naquele lugar. Poxa, que bacana isso. Exato, né? Nathan. A Disney, ela traz muito sobre isso, Nathan. A diversidade, a inclusão, acho que tudo isso é muito importante. Até tem um Reels da Disney que traz, inclusive, sobre esse ponto que você falou agora. Ela tem algumas necessidades e automaticamente, aí era do Pluto, se não me falha a memória, tá? E aí automaticamente já começa a fazer a linguagem de Libras com a criança. Nossa, olha que incrível. Então você percebendo isso, porque o que é a grande chave da Disney? Não quebra o encantamento. Eu não posso em nenhum momento entender que eu não tô vivendo essa experiência, essa imersão aqui. Eu não posso quebrar a magia. Tanto que é muito curioso, Nathan, até trazendo aqui, a Disney não tem espelho no banheiro, né? Olha só. Por quê? Imagina eu, Dai, fui pra Disney, tenho 4 anos de idade. A partir do momento que eu me olhar no espelho, eu vou me deparar com uma adulta, quebrou meu encanto. Porque eu estou vivendo a minha criança lá dentro. Então eles se preocupam, e detalhes importam, Nathan. Quando você falou, é um detalhe que parece pequeno, mas não é. São detalhes que a Disney se preocupa, mapeando o processo, entendendo o cliente, não quebrando a magia que ele está vivendo ali dentro. E detalhes importam muito. Eu sempre digo, dentro das nossas empresas, Nathan, a gente pode ter pequenos detalhes que fazem uma grande diferença e um grande impacto para o meu cliente lá na ponta. Não necessariamente tem que ser algo estrondoso e de valores altos. Não. Mas um detalhe simples, um gesto simples, né, que vai cativar o cliente ali na outra ponta. Muito bom. Você trouxe agora um outro assunto que eu vou falar aqui. É bacana, não estava nem no script, nem na nossa pauta. Mas assim, como é importante uma empresa contratar bem, né? Precisa. Porque eu acredito sim que não é só você treinar. Não. Mas é você também saber contratar. Eu costumo dizer assim, você manda o colaborador embora no ato da contratação. Porque o que tem de empresa que contrata gente ruim pra trabalhar? Porque tem pressa de suprir uma necessidade do setor. Assim, isso é péssimo. Eu não sei se você concorda comigo. Concordo, mas muitas vezes você traz uma pessoa ali que não tem nada a ver com aquele setor. Né? Imagina contratar alguém no comercial que a pessoa, até pra tu olhar pra ela, tu sente uma tristeza, né? Então assim, não tem perfil de comercial. Tu contrata alguém, sei lá, pra ouvidoria e é uma pessoa que não sabe conversar, não sabe falar. Não, beleza, vamos treinar, não tem problema, mas não é só treinar. Mas não é só treinar, mas é uma contratação assertiva. Eu vejo assim que tem muitas empresas que falham nisso,
porque só contratam, né? Não tem essa proximidade na hora da contratação. Para suprir um gargalo, né? Para suprir um gargalo. E o atendimento ao cliente, eu vejo assim, essa parte comercial, o atendimento, ela precisa ter as pessoas certas. Sim. Porque se você não tivesse as pessoas certas, por exemplo, assim, nossa, olha que coisa incrível você trazer né, uma criança para um lugar que ela tem algo especial, né? Que precisa ser dado uma atenção especial. E automaticamente aquilo ser mudado para se adaptar àquela realidade. Então você vê que aquela pessoa, ela não tá ali somente para ganhar um salário da empresa. Exato. Mas ela tá ali muito mais porque ela ama fazer aquilo, né? Que senão, acredito que esse processo também ele é quebrado. E muitas vezes a gente contrata pessoas, eu digo assim, que a gente acaba contratando alguém apenas para ter um vínculo empregatício com ela. Mas não para ela colocar o coração naquilo que ela faz, né? Exato, Natan. E cada vez mais, Natan, a gente percebe muito isso. Contrato porque eu tenho um gargalo, eu tenho uma necessidade e vem o perfil errado. Por mais que a gente sabe que a gente carece de pessoas boas para nossas empresas, mas a gente precisa muito, Natan, mapear e entender o perfil. Poxa, eu vou montar uma estrutura de atendimento. Que tipo de perfil eu vou trazer? Tudo depende do negócio também, né, Natan? Tem os pré, mas você vai abordando. E eu sempre digo para as empresas, sabe, Natan? Contrata, mapeia o perfil, os seus hard, soft skills e tudo mais. Perfeito. Mas o que é importante, Natan? Faz um case antes de contratar essa pessoa. Coloca um caso ali para ela resolver com você. Sabe? A gente vê que simplesmente contrata e pronto, chega aqui. Aí a pessoa entra lá dentro, não tem tá, e agora eu sento aqui e atendo, é isso? Não tem o processo, não tem nada. Assim como o líder chega e o líder senta na cadeira e pronto, agora você vai liderar, mas eu não sei como lidera, né? A mesma coisa acontece com a pessoa que é contratada. Ah, mas é só atendimento, é fácil. Não é fácil. Você precisa sim treinar, mas o perfil ele tem que ser o perfil ideal para dentro daquilo que a gente propõe, né? Ele é mais comunicativo, poxa, ele é mais analítico. Poxa, se é uma pessoa analítica, ela tem que estar aqui. Se é uma pessoa mais, né, que nem você trouxe, poxa, vou contratar um vendedor que você olha, né, tu dá vontade de chorar com ele junto, né? Nossa. Péssimo, né? Então assim, né, a gente busca contratar o mais certo possível, mas outro ponto que acho que é importante quando você toca nessa parte das contratações é, além da gente fazer um detalhamento de perfil, de cargos, salários e tudo mais, é a gente colocar salários adequados para essas profissões, para esses cargos. E você ter uma estrutura de cargos e salários muito bem organizada. Porque o colaborador entra, ele quer saber para onde que ele vai. Poxa, eu entrei ganhando X. Mas dentro de tanto tempo, né? 50-50, né? O colaborador tem a parte dele e a empresa tem que ir direcionando. Mas ele quer saber onde que ele pode chegar. Poxa, eu posso chegar a um cargo de supervisão? O que eu preciso para me desenvolver aqui? E a gente vê, por vezes, tem empresas perdendo colaboradores muito bons por não terem isso. Com dentro, certeza. Perfeito. Né? Então, e claro, profissionais bons são salários melhores. Ponto. Perfeito. Se você quer ter uma empresa saudável, você precisa saber... Ter pessoas boas, qualificadas e não, por vezes, colocar alguém no cargo de uma liderança, mas que... Vamos colocar assim, que basicamente vai ser assistente. Muito Aí de bom. nada adianta. Um comparativo, né? Meio grosso, mas é um comparativo. Perfeito, perfeito. Daya, queria que você desse aqui pra nós agora, assim, duas, três dicas que você daria pra empresas que querem começar a melhorar o seu atendimento hoje. Tá. Quais são as dicas básicas que você daria pra uma empresa que quer melhorar o seu atendimento hoje, Daya? Hoje, Natan, pense assim, a gente é uma empresa pequena, né? Não tenho tanta estrutura por vezes. Eu acho que a principal questão, Natan, que se esquece é de conversar com o cliente. De Muito abordar ele, entender. Pergunta pra ele, como que tá sendo o meu atendimento? Como é que a minha equipe tá te atendendo hoje? Tá sendo de forma cordial? Tá sendo respeitoso? Eles estão resolvendo o teu problema? Perfeito, Né? aquele Vezes, feedback, né? Aquele feedback mesmo, sabe, Natan? Eu acho que começa pelo básico. Acho que isso que é o importante quando a gente olha pra... Por onde que eu começo? Vamos começar a conversar com o cliente. No mercado a gente chama de VOC. Voice of Customer, né? Que é a voz do cliente. A gente roda isso. Só que, claro, a gente tem toda uma estrutura de perguntas que a gente vai... Porque a gente vai muito além do atendimento depois.
Mas para empresas menores, Natan, eu acho que a melhor coisa é você pedir o feedback pro teu cliente. E não é aquele teu cliente que você tem mais familiaridade. Não, cliente sem vínculo, sabe? Aquele cliente que vem uma vez por mês lá, mas tu nunca deu atenção que ele tá vindo uma vez por mês. Por que ele tá voltando? Então, acho que esse é o principal. Por onde começar é aí. Perfeito. E que não seja o amigo, né? Ele não pode ser o amigo, né? Porque o amigo nunca fala. O amigo Sabe que é muito engraçado que quando a gente roda o VOC dentro da consultoria, vem os amigos, né? Então a gente sempre diz, a gente quer aquele cliente mais crítico dentro da tua operação, né? Mas claro, a gente pega vários níveis. E aí são muitos clientes que a gente roda isso, né? E aí eles normalmente sempre abordam, né? Dai, mas então, e a gente sempre faz anônimo, né? Isso aqui eu não falo porque assim, a gente tem uma amizade fora aqui dos negócios. Então, eu não me sinto à vontade de, poxa, eu tô criticando o negócio do meu amigo. Então, ali, veja quanto insight, Natan, as empresas perdem por não ter, por exemplo, uma consultoria ou alguém isento, né, digamos assim, que não tem vínculo e que vai ouvir e vai pegar todo aquele feedback, vai estruturar e vai melhorar a jornada de experiência, mas de forma anônima. Entendi. Muito bom, muito bom. Você ter o feedback das pessoas certas, básico, né? Dai, assim, nesse eu sei que você tem um currículo bem extenso, você já comentou desde o começo, você tem uma história, você também tem, assim, uma carta, né, de clientes. Hoje a carta algo que é bem significativo. Até esses dias eu achei legal que você falou, olha, eu tô chegando num nível que eu vou ter que começar a aumentar minha equipe, é isso, né? Você comentou porque... Nós já aumentamos, vamos ter que aumentar de novo. Aumentar novamente. Que bom, muito bom. E eu queria entender isso de ti, sim. Sim. Qual que se você tem alguma história que você queira compartilhar, por exemplo, o teu case de sucesso, entendeu? De algum cliente que você atendeu e que você conseguiu colocar em prática tudo isso, né? Como que foi isso? Você conseguiria compartilhar, assim, rapidamente com a gente? Sei que daqui a pouco tu tem diversas né, histórias, enfim, mas, assim, uma história... de transformação de uma empresa que aplicou esses conceitos e teve um grande impacto. Ótimo, Natan. Nós temos olha, Natan, pensando em case, nós temos um grande cliente de contabilidade, que é a maior contabilidade médica hoje do Brasil, né? Aonde nós, em poucos meses, nós estruturamos a área de atendimento deles, a diretoria de atendimento, sucesso do cliente também, né? A gente está na fase. E, Natan, em poucos meses, o que nós geramos de indicadores para eles foi 30% em relação à eficiência operacional. Então, eu estou atendendo mais rápido o meu cliente. 30% mais rápido. 30%. Muito bom. 30%. E aí, a gente está falando de uma contabilidade que tem mais de 250 colaboradores ali. Nossa. Então, quando a gente olha para essas estruturas, Natan, isso é um grande indicador de sucesso. E automaticamente a gente melhorando o tempo de atendimento, de performance em 30%, isso com processo, treinamento, senão não funciona, tá? Nós aumentamos 20 pontos em relação ao CSAT. Então, quando a gente fala aumentar 20 pontos, é muita coisa dentro de uma estrutura e em poucos meses aí de consultoria junto com eles. A gente tem um outro cliente que é no ramo farmacêutico, por exemplo, que uma única estrutura dele, nós reduzimos em 54,47 em relação à eficiência operacional da estrutura. Isso quer dizer que eu consigo fazer mais e preciso de menos colaboradores. Que processo é sobre isso, né? Nossa, você ter mais, você pode absorver mais empresas, ao passo que você não precisa contratar, porque o teu processo ele é organizado e você não tem essa necessidade de ter esse investimento em mais colaboradores e aumentar o teu custo na folha de pagamento. É um McDonald's, né? Claro, não sei, né? Mas assim, eu acho incrível, às vezes eu vou no Mac, né? Pra comprar um produto só pra eu ver assim, nossa, que legal. Porque você vê que funciona, né? Funciona a esteira de produto. Eles são um case sensacional, né, Natan? O Mac bom, não é à toa que eles são o que são até hoje, né?
tantos anos aí permeando a qualidade, o serviço e a agilidade. Isso é processo. Muito bom. São processos muito bem mapeados e conforme a necessidade e a mudança do cliente, a gente vai alterando e vai mudando também. Muito bom, muito bom. Daya, eu queria te agradecer. Dizer pra ti assim que muito importante. Eu acho que a empresa que volta o olhar para isso hoje, principalmente para aquilo que é básico, que é o atendimento ao cliente. Em um atendimento, eu não tô dizendo qualquer atendimento, não é só colocar alguém no balcão de recepção e dizer, atenda, não. Atende, pronto. Você vai perder cliente. Perfeito, Mas aí você, o empresário, ele se preocupar com essa experiência que o cliente tá tendo, né? A jornada inteira. A jornada inteira. 360 do cliente. Perfeito. E que isso pode sim e deve envolver não somente um setor, mas todos os setores de forma completa, né? Isso daqui é uma coisa que eu acho que mudaria muito hoje o que nós chamamos aí do ramo corporativo, né? As empresas que se atentam a isso hoje, independente do tamanho delas, mas elas estão um passo à frente. Estão. Né? A gente vê isso, esse pós-pandemia hoje trouxe muito isso, né? A parte do online. Eu tenho aqui na empresa mesmo, o pessoal da loja de roupas, né? E eu vejo que o atendimento deles, esses dias eu estava observando o processo e tal. Eu pensei comigo, poxa, deu certo. Aconteceu. Que é ver que todo esse mapeamento que foi feito, todo esse desenho que foi modelado, e quando ele foi aplicado na prática, ele resultou em o quê? Um faturamento maior, né? Uma visibilidade maior também, porque querendo ou não, o teu cliente ele vai indicar. Vai. E o boca a boca ele nunca vai acabar. Nunca. Né? Ele sempre vai ter isso. A gente tem uma mina de ouro dentro das empresas. Que a empresa não olha para a parte da base de clientes que ela tem e o potencial que a gente tem de vender produto para dentro dela e o potencial que a gente tem de fazer com que montar uma estrutura de indicação, mas uma estrutura que funcione. Não é só você ir pedir indicação. Não, precisa estudar o cliente. Precisa entender o que o cliente quer. Então, a gente tem uma mina de ouro que a gente não explora. Muito bom. Daya, vamos abrir uma outra coisa que eu também não tinha na pauta, tá? Mas assim, você tem uma empresa de consultoria. Sim. Né? Tudo isso que nós falamos hoje, você tem um foco, né, nessa parte do atendimento ao cliente, né? De melhorar os processos, né? Mas como é que Daya? Chamei a Daya para minha empresa, quero que ela me ajude na parte de atendimento ao cliente. O que você vai fazer? Você vai vir lá, vai dar uma palestra, vai colocar um vídeo? Não, Nathan, sem palestrinha fluffy não dá. Você vai dar um treinamento online ali que ele vai ter que assistir vários vídeos durante o dia, né? E responder uma carta, não sei. Eu tô dando um exemplo aqui. Sim, a gente sabe que é muito assim, isso, Nathan. Mas assim, como é que funciona isso? Contratei a Daya, enfim, fechei com ela, quero melhorar aqui. E aí? O que vai acontecer? Nathan, como toda e qualquer consultoria, a gente sempre diz que a gente só tem sucesso quando é 50-50. Consultoria faz 50%, a empresa faz outros 50%. Se eu for passar palestra, a gente realiza no mercado. E fantástico e tudo mais. Bom, a gente já palestrou aqui, Perfeito. Né, Nathan? E que foi um sucesso. Então assim, Nathan, palestra, ele funciona para virar algumas chaves de mindset em relação a você colocando alguns pontos de atenção e fazendo com que os empresários reflitam sobre aquilo. Mas uma palestra, um vídeo, ele não vai resolver o problema dentro de uma empresa. O que resolve o problema dentro de uma empresa, Nathan, é a gente entender as dores, fazer um diagnóstico muito bem estruturado, né? Isso vai gerar, a gente sempre diz que o diagnóstico é o nosso mapa de oportunidades, depois na esteira que a gente vai desenvolver. E uma das coisas importantes, Nathan, que a gente sempre faz na nossa consultoria, tá? Nós precisamos ter pontos focais que estarão conosco, ok? Nós vamos estruturar a área de atendimento ou sucesso do cliente, independente, tá? Quem vai ser o ponto focal que estará conosco? Quem é o líder desse projeto? Este líder, Nathan, ele vai nos acompanhar em toda a nossa construção. Porque você concorda comigo que vai chegar determinado momento que a consultoria sai. Se eu não deixar alguém muito envolvido, Nathan, que coloque conosco a mão na massa do processo, né? E a gente não é aquela consultoria que vai chegar e vai dizer assim, Nathan, você tem que fazer X aqui, Y ali no atendimento, contrata essa ferramenta e planta pronto. Não. A gente vai colocar e entender o teu modelo e a gente vai te ajudar em todas as implementações. A gente vai mapear o teu processo.
A gente vai mapear o processo, a gente vai identificar onde a gente tem oportunidades, a gente vai ajustar e melhorar isso junto com a pessoa líder do projeto lá por parte da empresa. Precisamos de ferramenta? Ok, vamos para o mercado analisar as ferramentas que a gente tem, que melhor se enquadrem no teu modelo de negócio. Mas a gente sempre inicia da tecnologia, né, Natan? Planilha de pré-requisitos, o que teu negócio precisa? E a gente vai mapear, a gente vai identificar, sabe, Natan? Para que seja assertivo para aquele modelo e a necessidade que o cliente tem. Então, Natan, a gente sempre diz que a consultoria, ela é rotulada de eu contratei uma consultoria, engavetou o projeto, ninguém mais fez. Isso acontece. Se não tiver um líder de projeto e pessoas envolvidas, é por isso que a gente faz, senão a gente nem pega o cliente, tá, Natan? Então, assim, temos um líder de projeto, 2 líderes de projeto que vai tocar o projeto, diagnóstico, estratégia, implantação, acompanhamento, funciona. Porque eu faço com que esse líder, ele pertença junto conosco na consultoria e na empresa. Porque toda a ideia vai ser dele, de quem está construindo. Se eu não fizer com que a pessoa, o ponto focal, o líder do projeto, ele entenda que ele está construindo isso para melhorias, não vai engajar. A gente não faz com que ele construa depois. E mesmo a consultoria saindo, né, ou enfim, renovando para outros produtos que a gente tem na esteira também, o projeto ele vai morrendo, que é o que a gente vê acontecer. Que nem teve um cliente nosso que até trouxe um feedback, né, dizendo... Os nossos clientes são de indicação hoje, né, Natan? Nossa grande base é de indicação. Até ele trouxe, Dai, uma das grandes dores, e tá dando certo o que vocês estão trazendo pra gente. Porque ele colocava a ferramenta, mas só contratava a ferramenta. Não sabia por que estava contratando, mas contratei. E a equipe não aderia. A equipe não engajava. Por quê? Porque você tem que fazer a virada de chave junto com eles antes de você iniciar qualquer projeto. E você tem que treinar, colocar para os líderes desse projeto, junto com a consultoria, de que sim, eles podem fazer acontecer. E o resultado vai cair na conta deles. A gente é só bastidor, Natan, dentro da consultoria. Perfeito. É o que diferencia. É o que diferencia, Natan. Muito bom. Você pega uma Big Four, Natan, e a gente já passou por isso em consultorias maiores. Natan, tá aqui. Você vai fazer isso, mapeei o diagnóstico, você faz isso, pronto. Eu fecho a minha pastinha e vou embora. A gente não, Natan, a gente coloca a mão na massa. Esse é o grande diferencial que a gente tem hoje de mercado, inclusive. E tu já passou por uma situação, porque agora eu vou dar um exemplo aqui. Né? Passou por uma situação chegou numa empresa, quem é o líder do negócio, aí tu olhou no líder e disse, esse cara não tem perfil. Já. Esse cara... Porque o que tem de líder que ele nunca nasceu pra ser, não sei se você concorda comigo, que tem de líder... Ele não gosta de ser líder. Não nasceu pra ser líder e está liderando. Mas eu acho que ele deve ter visto algum vídeo de algum coach na internet e ele pensou, nossa, eu quero ser assim, entendeu? E aí ele tá nessa caminhada incessante da sua vida, tentando ser o que ele não foi criado para ser. Então, quando você se depara com pessoas assim, né? Ou com ambientes, o que tu faz? Natan, sendo bem transparente com você... Manda embora, fala pra mim. Natan, a gente sempre busca entender se essa pessoa quer se desenvolver junto conosco. Bom. Né? Eu acho que isso é importante. Por quê? Sabe aquela velha história que a gente estava falando antes sobre... eu sentei na cadeira de liderança, eu quero ser líder, quero gerenciar uma equipe e tudo mais. Mas ele nunca soube como fazer isso. Muito bom. Então, assim, Natan, se a pessoa estiver disposta a se desenvolver, a aceitar todo o que nós vamos repassar para essa pessoa em específico, e ela começar a apresentar resultados, permanece. Se a pessoa, a gente identifica logo de cara quando não é o perfil, né, Natan? Mas tem umas a gente já, inclusive para quem nos contrata, a gente já traz, este é um perfil que não é adequado para tal cargo, né? Podemos investir e buscar desenvolver com uma conversa franca em relação ao colaborador. Se não tiver resultados, Natan, infelizmente, ou a gente vai alocar ele. Eu sou da operação, amo a operação. Poxa, tu tá no lugar errado e tá tudo bem. Só não foi visto isso antes. Teu lugar não é aqui. Você gosta da parte da operação ser mais analítico com as coisas e tá tudo certo. Eu sempre digo que às vezes a gente perde uma grande operação querendo transformar a pessoa também em líder, né? Então a gente perde boas pessoas aí nesse sentido. Mas Natan, a gente é muito franco em relação a isso. Até porque como a gente detalha os perfis, né? Porque a gente precisa entender se aquele perfil ou precisamos ir para o mercado, buscar, enfim. A gente sempre faz esse detalhamento do perfil, né? Para aquele cargo. Seja analista,
assistente, gerente, supervisor, enfim. Mas a gente é muito transparente nesse sentido, né? A gente dá oportunidade, mas se não se desenvolver e não quiser fazer acontecer, que é 50-50. A gente nunca pode esquecer disso. Infelizmente, a gente ou ele vai para outra estrutura dentro da empresa ou, né? A gente tem que fazer a sugestão. Nós, como consultoria, a gente sempre sugere, né? Em relação a não é o perfil para estar aqui. Perfeito, muito bom. Daya, aonde que as pessoas que estão assistindo esse podcast de hoje, elas encontram você? Como é que faz para ter o teu contato? Como é que faz para ter uma conversa contigo? Acho que é a gente vê que o atendimento ao cliente, que o teu ramo hoje é uma necessidade muito grande do mercado e que precisa ter pessoas assim como você para estar instruindo isso e melhorando isso. Mas como faz hoje para encontrar a Daya? Tu quer deixar aqui para nós o teu contato? Mas já aproveitamos, Natan, já aproveitamos. Então, o meu pessoal, tá, Natan? É Dai Frederich, tá? Então, tá lá. Depois você coloca, porque é nome alemão, né, Natan? Pelo amor de Deus, a pessoa até digitar o Frederich já perdeu o meu contato. E a gente tem o Instagram da CSX, então é CSX Consulting, né? Tá. Nós temos o site também da CSX Consulting, né, .com.br. Então essas são as redes, ou da minha sócia propriamente, né, que é a Mônica Raduns, que também se pode encontrar ela lá, né? Perfeito. Seguindo a gente lá, a gente sempre tá postando algum detalhe, algum insight, ou algo que a gente tá abordando, inclusive nos nossos próprios clientes, né? A gente abre caixinhas de dúvidas lá e tudo mais também, então sintam-se à vontade, né, para entrar em contato, a gente fazer um diagnóstico sem compromisso nas empresas, evoluindo com as propostas e projetos, aí a gente segue na estruturação. Eu vi que tu tem um TikTok. Então, Natan, eu comecei a entrar nesse negócio de TikTok, né, Natan? Que é muito bom. É claro bom. Que é bom. Estamos na era digital e isso funciona muito. Então, Natan, eu tô no TikTok também, Natan, tu vê, né? A gente até acaba esquecendo. Procura Daya Frederich lá. Daya Frederich lá, não tem erro, Natan. Tô no TikTok, tô no Instagram, Facebook por causa do Meta, né? Perfeito. Olha, eu acho que precisa estar. Né? Eu acho que se a gente não quiser evoluir e alcançar mais público, né? Ou fazer com que o nosso negócio ele seja arrojado, a gente precisa estar. Então, LinkedIn também. LinkedIn. Esqueci de falar LinkedIn. Perfeito. Daiane Frederich, né? Daiane Frederich, estou lá no LinkedIn. Perfeito. Daya, muito obrigado. Eu que agradeço, Foi um prazer receber você aqui, tá bom? Vou te falar mais uma vez. Eu já tive a experiência de participar da palestra, de entender também como que funciona o teu atendimento. E vou dizer pra ti, assim, que eu tô muito feliz por ter você aqui hoje. Não pela Daya, o CNPJ, mas pelo CPF. Porque conversando contigo, eu vejo a pessoa que você é. E eu vejo que aquilo que você vende é de fato o que você é capaz de entregar, tá bom? Com toda certeza. Então, parabéns. Obrigado, muito obrigado pela participação, por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje. Tenho certeza que quem assistir esse podcast, ele vai sair daqui com, assim, já com muitas tomadas de decisões um pouco mais claras e vai atender totalmente o propósito desse momento aqui, tá bom? Bacana, muito obrigado. Obrigada, que Deus abençoe muito tua vida, Amém, teus negócios, tá bom? Tua família. Amém. Sucesso pra você, é o que a gente deseja aqui. Obrigada, Natan. Tá bom? Pessoal, um abraço pra vocês, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo aqui, comenta nele ali e também compartilha para mais pessoas esse podcast, para que outras pessoas possam aí conhecer mais sobre isso, sobre esse assunto tão importante que é atendimento ao cliente. E até o próximo. Valeu! Valeu, Daya. Abração, até mais. Tchau, tchau.